Mas graças a Deus que nos dá vitória, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, pastores, amigos, eu tenho uma palavra para nossa reflexão, nosso elevo espiritual que está aqui em Romanos 12:12, que diz a palavra: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Glórias a Deus. Que palavra tremenda, que instrução tremenda, que conselho maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele deu esse conselho à igreja que estava situada em Roma, e que no momento que nós lemos nesse dia presente, nesse dia que se chama hoje, também esta palavra é para as nossas vidas, nessa igreja do tempo presente, dizendo: alegrai-vos na esperança. No mundo há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Mas nós sabemos que para o cristão, a esperança do cristão chama-se Jesus de Nazaré, que um dia ele morreu na cruz do Calvário para se cumprir a palavra de Deus, que ao terceiro dia ele foi ressuscitado dentre os mortos, para ser a esperança eterna da sua igreja. Então Jesus, ele é a esperança para cada um de nós. Então podemos dizer que nada se acabou, que não perdemos a batalha, que não perdemos a nossa bênção, porque Jesus é a esperança da restituição, Jesus é a esperança das portas abertas, Jesus é a esperança da cura chegar, do milagre chegar. Então alegra o teu coração e foca o teu olhar em Cristo, porque o Senhor, ele pode mudar a tua história a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que o nosso Cristo, ele chama a existência as coisas que não existem como se já existisse. Louvado seja Deus. Então alegre-se nele, alegre-se na esperança, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. O apóstolo Paulo falou daquilo que ele praticava, irmão, daquilo que ele viveu. Porque quantas coisas aconteceram na vida de Paulo para atribular o apóstolo Paulo. Né? Quantos naufrágios ele teve, quantas perseguições em Antíoco, em Icônio, em Listra, tudo para atribular Paulo. Quantas perseguições, esse momento que vieram com tanta fúria contra ele, que teve que descer por um cesto dos apóstolos, louvado seja Deus, para não ser pego por aqueles que tinham fúria contra a sua vida. Tribulações ele passou, tribulações eles enfrentaram, louvado seja Deus. E às vezes a igreja do tempo presente não aguenta passar em sequer um momento de tribulação, um momento de perseguição. O próprio Jesus disse na sua palavra que no mundo teremos aflições, mas é para que nós vimos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Antes dos apóstolos passar por tribulações, Jesus passou. Depois de Cristo, os apóstolos, e assim todos aqueles que servem a Jesus de fato e de verdade, eles passam por tribulações, momento de tribulações. Então se alegre em saber que esse momento que você está passando é porque você está em Cristo, está alegrando a Cristo. E o mundo nos odeia por esta razão. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que será odiado por todos por causa do meu nome. Então Jesus tem a certeza que no momento certo ele vai dar uma saída para esta situação que você está passando. Então alegre na tribulação, se alegre, porque os apóstolos, eles se alegrava-se nas tribulações que passava. Então sede paciente neste momento, sede paciente, porque isso que você está vivendo não é duradouro por toda a vida, mas há uma data determinada para se acabar, porque o testemunho você vai dar, o testemunho você precisa dar, e você vai dar sim. Quem sabe muitos pelejam contra a sua vida, muitos pelejam contra o seu ministério, o teu chamado, você é criticado por muita gente, mas não somente creia, porque quem te justifica é Jesus, quem te justifica é Cristo. Então tenha paciência nas tribulações, porque Jesus, em meio a essas tribulações, ele vai manifestar o poder dele. E muitos verás
que tu serve um Deus de ontem, hoje e eternamente. E para encerrar, perseverai na oração. Glórias a Deus para sempre, porque passar por um momento de tribulações de boca calada não dá. Tem que ter oração. Louvado seja Deus. Porque o apóstolo Paulo não deixava de orar. Ele disse: orai em todo o tempo. Glórias a Deus. Teve um momento que o apóstolo Paulo dobrou os seus joelhos e orou até mesmo na praia, que é um lugar onde as pessoas tomam um solzinho, tomam um banho, mas o momento estava tão apertado assim que o apóstolo Paulo viu aquele lugar como se fosse um lugar de oração, porque ele gostava de orar. E nós precisamos voltar às orações, irmãos, que na verdade nós não estamos mais como os tempos passados. Nos tempos antigos nós orávamos mais. Precisamos estar mais orando, buscando a presença do Senhor, perseverar em oração. Você vê que quando estava Davi num momento tão difícil, no Salmo 40, que estava num momento tão difícil que ele viu como se fosse um charco de lodo prendendo os seus pés. Ele estava naquele momento difícil, mas porém estava guardando a resposta de Deus, clamando ao Senhor. Glórias a Deus. Então guarda a resposta clamando, guarda a resposta orando. Tenha certeza que Deus tem uma grande vitória para a sua vida. Persevere na oração. Pois quando foi morto a espada, Tiago, prenderam Pedro para depois acabar com a vida de Pedro, depois das festas dos pães asmos, os irmãos entrou em oração na casa da mãe de Marcos. Entrou em oração crendo que Deus iria trazer a providência. Pois enquanto estava eles orando, Deus enviou um anjo na cadeia. Enquanto você ora, peleja a Deus em favor da sua vida. Enquanto você ora, peleja a Deus em favor da sua casa. Tão somente creia que as tuas orações não estão sendo em vão, está sendo ouvida e no tempo certo vai ser respondida. Recebe em teu coração esta reflexão em nome de Jesus Cristo.